Pessoal, tudo bem? Prazer grande estar aqui com vocês na Semana Jurídica da Foco, professor Luiz Delori falando. Você sabe se é possível, diante do não pagamento de uma dívida, algum juiz tirar o passaporte do devedor? Ou algum juiz impedir que essa pessoa dirija no sentido, portanto, de suspender sua carteira de motorista? Ou quem sabe ainda suspender os cartões de crédito dessa pessoa? Quer dizer, diante do não pagamento de uma dívida, não ligada a passaporte, não ligada a dirigir, não ligada àquela dívida daquele cartão de crédito, será que é possível ao magistrado suspender essas prerrogativas, esses direitos da pessoa? É isso que o novo CPC coloca em discussão para nós, com base no artigo 139, inciso 4. É uma das grandes novidades do Código e já existe uma primeira decisão colegiada do STJ a respeito disso. Não é uma decisão final ainda, não é uma decisão vinculante ainda, mas é um importante precedente para nós para dizer o que acontece em relação a essas situações. Como surgiu esse debate? De onde é que a gente tem esse debate? O artigo 139, inciso 4 do novo CPC, que entrou em vigor, você sabe, em março de 2016, trouxe essa discussão relacionada aos poderes atípicos do juiz. Os poderes do juiz para medidas atípicas em relação a um processo judicial em que uma ordem judicial não é cumprida. Isso é novidade no Código? Desta forma, com esta força tão incisivo assim, isto é novidade. No sistema anterior, nós tínhamos as medidas coercitivas, principalmente sob a perspectiva relacionadas à multa diária e para obrigação de fazer. Então, quer dizer, alguém tinha o nome inscrito indevidamente no Serasa, no SPC, num cartório de protesto. O autor pedia, o juiz virava e falava: réu, tire o nome do devedor do cadastro restritivo de crédito sob pena de multa. Isso era muito comum, isso acontecia bastante. Mas no novo CPC, o legislador trouxe mais força para isso. Primeiro porque colocou no artigo 139, que é o artigo que está na parte geral, que se aplica a todos os processos e procedimentos, portanto não é só para o processo de execução, é para o processo de conhecimento, é para o cumprimento de uma liminar, pode ser uma série de situações relacionadas a isso. E disse que o juiz pode adotar todas as medidas coercitivas, e não só a medida coercitiva multa diária. A gente tem as medidas mandamentais, subrogatórias, para que tudo isso significando que o juiz tenha condições de fazer valer e ser cumprida a sua decisão judicial. Então a primeira novidade é essa, a gente não fala mais só de medidas coercitivas multa diária, a gente fala em todas as medidas coercitivas, indutivas, mandamentais, subrogatórias. Insisto, dando força para o magistrado fazer isso. Ao lado dessa situação, além dessa situação específica, o próprio 139.4 na parte final fala também, inclusive, nas obrigações de pagar. Então, qual é a diferença que nós temos agora? A gente está diante de uma situação em que eu tenho muito mais poder para que seja possível, para que seja realizado aquilo que o juiz faz em relação àquilo que ele tem para que haja o cumprimento desta decisão judicial. Tá clara essa situação? Diante disso, além disso, a gente tem o quê? Quais são os limites? Essa é a grande questão. A gente tem uma dificuldade para saber qual é o limite. E aqui é que entra a jurisprudência. Aqui é que entra o ponto para a gente saber até onde podemos ir. Será que é possível o juiz tomar essas atitudes mais enérgicas? Será que é possível o magistrado tirar cartão de crédito, tirar carteira de motorista, tirar passaporte? Este é o grande debate. E óbvio, como tudo na doutrina e tudo na jurisprudência tem divergência.
As primeiras decisões não foram proferidas logo após o início da vigência do Código, demorou um pouco. E a primeira decisão judicial que permitiu isso foi proferida em São Paulo, ao mesmo tempo dando todas essas possibilidades, cartão de crédito, a carteira de motorista e também passaporte. E via habeas corpus, o Tribunal de Justiça de São Paulo derrubou essa situação. Posteriormente, isso começou a acontecer em vários lugares do Brasil e aí, pela primeira vez, o assunto chegou ao STJ. E quando o assunto chegou ao STJ, estou aqui confirmando com vocês o número da decisão, isso foi proferido no RHC 97876, cuja decisão foi proferida em junho de 2018, ou seja, uma decisão bastante recente, e que neste caso nós temos o seguinte entendimento do STJ. Primeiro, é possível o uso de habeas corpus para discutir a apreensão de passaporte. Mas não é possível o uso de habeas corpus para discutir a questão relacionada à carteira de motorista. Quer dizer, tirar o passaporte viola a liberdade de ir e vir, mas não a carteira de motorista. E da mesma forma não o cartão de crédito. Então a primeira discussão é processual. É possível que exista, é possível, é viável que exista a situação na qual nós tenhamos o habeas corpus para discutir a questão relativa apenas à hipótese de passaporte, não para as outras hipóteses. E isso processual. E no mérito, o que o STJ disse? O STJ decidiu, no mérito, que apenas em situações excepcionalíssimas, realmente muito excepcionais, extremas, é que seria possível tirar o passaporte. Em regra, não seria possível tirar o passaporte para essas situações. Isso significa que o STJ permitiu para as outras hipóteses que a gente tenha a possibilidade de tirar a carteira de motorista e de tirar o cartão de crédito? Não, o STJ não decidiu isso. A gente precisa entender exatamente qual é o limite dessa decisão, desse RHC mencionado, para a gente poder delimitar como funcionam as coisas, certo? E como é que os tribunais vão entender isso depois? Não sei, a gente não sabe ainda, a gente precisa verificar. O importante, é por isso que eu escolhi falar daqui, eu estou numa sala de aula de um curso de LLM, que é o mestrado aqui nos Estados Unidos. Eu estou aqui não cursando o mestrado, eu estou aqui cursando como professor visitante, como pesquisador visitante no meu pós-doutorado, e eu estou discutindo exatamente numa sala, que eu estou mostrando para vocês, em que a gente discutiu exatamente o quê? Discutiu o sistema americano e as situações relacionadas a quê? As situações relacionadas à vinculação de precedentes, que é típico do modelo americano. E será que nesse caso a decisão do STJ realmente vai ser observada e vai ser seguida? Do ponto de vista de expectativa do código, a gente pensa isso. Resta ver o que na prática vai acontecer. Bom, em poucos minutos, esse é o tema que eu trouxe para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Boa semana Foco Jurídica para vocês. Um abraço e até mais.